Todos com a paz do Senhor. Neste momento, eu quero ler um texto da palavra de Deus, aonde se encontra em Lucas, capítulo de número 24 e o verso 5, aonde a palavra de Deus diz assim: por que buscai entre os mortos o que vive? Por que buscai entre os mortos o que vive? E a Bíblia também diz em 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. A Bíblia diz em Lucas 24 e o verso 5, por que buscai entre os mortos o que vive? E 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 4, Paulo fala: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. A Bíblia está falando que Jesus ressuscitou. A Bíblia está dizendo que Jesus é maior do que a morte. Mas dizem que o ferro é forte. Veio o fogo e derreteu o ferro. Dizem que o fogo é forte. Veio a água e apagou o fogo. Dizem que a água é forte. Veio o sol e secou a água. Dizem que o sol é forte. Veio a nuvem e tampou o sol. Dizem que a nuvem é forte. Veio o vento e soprou a nuvem. Dizem que o vento é forte. Veio a montanha e parou o vento. Dizem que a montanha é forte. Veio o homem com a sua tecnologia e implodiu a montanha. Dizem que o homem é forte. Veio a morte e derrotou o homem. A morte, ela cantou vitória. Até então, a morte era mais forte. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e ao terceiro dia ele venceu a morte. Mas a morte, ela desafiou Jesus por 4 vezes. Na primeira vez que a morte desafiou Jesus foi diante da filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Todos disseram: que homem é este? Que profeta é este? Até a morte lhe obedece. O seu nome é Jesus de Nazaré. A segunda vez que a morte desafiou Jesus foi na entrada da cidade de Naim, quando a viúva levava o seu filho para ser sepultado. E a Bíblia diz que Jesus tocou na criança e a criança ressuscitou. E todos diziam uma só voz: que homem é este que se levantou no nosso meio, até a morte lhe obedece? O seu nome é Jesus de Nazaré. Mas a morte não se deu por vencida e desafiou Jesus pela terceira vez no túmulo de Lázaro. Lázaro já estava há mais de 3 dias morto. E Jesus realizou este grande milagre, ressuscitando então a Lázaro. Lázaro ressuscitou depois de mais de 3 dias sepultado. Amados, então a morte não se deu por vencida. Quando Jesus deu brado na cruz e ele entregou a sua alma nas mãos de Deus, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus então morreu na cruz sangrenta. Amados, a morte saiu nos 4 cantos do mundo dizendo que havia vencido aquele que ressuscitou a filha de Jairo, dizendo que havia vencido aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, dizendo que havia vencido aquele que ressuscitou a Lázaro há mais de 3 dias morto. A morte
saiu dizendo que era vitoriosa porque venceu Jesus no Calvário. Quando Jesus deu brado na cruz, entregou o seu espírito ao Pai e morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso 17 e 18. E quando vi cair aos seus pés como morto, ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu o que vivo e fui morto, mas aqui estou, vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. Jesus manda no céu e manda na terra. Ele tem o domínio sobre a morte e o domínio sobre o inferno. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 e o verso 9 e 10, onde diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.